Meus amados irmãos e irmãs, caros telespectadores da Rede Vida, o canal da família, eis que nós, desde o último domingo, começamos um novo ano litúrgico. E foi o Concílio Vaticano II, que aconteceu entre os anos 1962 e 65, por meio de um documento chamado Sacrosanto Concilium, que coloca a liturgia como a fonte da espiritualidade cristã. Ou seja, na Santa Missa, na celebração dos demais sacramentos, nos momentos de partilha da Palavra de Deus, nas orações em comunidade cristã, devemos encontrar ali o sustento para a nossa vida de fé. A liturgia, ela é fonte e ela também é ápice. É momento de cume, de encontro entre o ser humano e o próprio Deus. E nós fazemos esse encontro na liturgia, pois o próprio Jesus disse em Mateus 18:18, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei aí no meio deles. Então, todas as vezes que a comunidade de fé se reúne, motivada pelo desejo de adorar a Deus, que deixa o Espírito Santo agir no meio dela, Jesus se faz presente em nosso meio. E é no nosso meio realmente, no nosso centro, assim como este altar é o centro deste espaço litúrgico. Então, dentro deste ano, nós seremos guiados aos domingos pelo evangelista Mateus a nos conscientizarmos que a igreja, enquanto comunidade de fé, deve ser edificada sobre a rocha da palavra. Mateus capítulo 7, a partir do versículo 25 até o versículo 29. Ou seja, os ventos deram contra a casa, as tempestades, mas a casa não caiu porque estava edificada sobre a rocha. Então, assim como a igreja deve ser edificada sobre a rocha da palavra do seu Senhor, assim também cada um de nós, que participa e é membro desta comunidade por meio do sacramento do batismo. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Mateus capítulo 5, de 13 a 16. Essa é a missão que nos está reservada ao longo deste nosso novo ano litúrgico. E nessa primeira semana do tempo do Advento, nós temos entre nós já a coroa do Advento. Nós temos aqui no nosso espaço uma coroa muito bem preparada. A coroa do Advento tem 4 velas, como vocês podem ver. A primeira está acesa, já que ela foi acesa no último domingo. O que representa a coroa do Advento? Ela representa o nosso coração. Na medida em que nós nos preparamos para a vinda de Jesus e nos aproximamos do dia do Natal, Ele que é o sol que nasceu no Oriente, a sua luz resplandece dentro da nossa interioridade. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz, Isaías capítulo 9, versículo 1. Então essa coroa do Advento, enquanto símbolo, ela representa o nosso coração, ela representa a nossa comunidade. E veja que ela tem cores verdes, ramos verdes, porque o tempo do Advento é um tempo de esperança. Porque a esperança não significa cruzar os braços. A esperança significa uma espera ativa em Deus. Nós confiamos que o Senhor está conosco. Vamos dizer daqui a pouco, para que vivendo a esperança, aguardemos a vinda do Cristo Salvador. A esperança é um dos grandes dons teologais, ou seja, dons que o próprio Deus dá a cada um de nós. Nesse sentido, então, o cristão não é uma pessoa de tristeza, nem pessimista, apesar da vida ser difícil. Já que o que preenche o nosso coração é o Cristo Jesus, que se faz presente no nosso meio e na nossa vida. Essa coroa do Advento, ela sempre tem uma fita vermelha, algum sinal que nos lembra o vermelho. Por que isso? O vermelho representa o amor de Deus. A esperança cristã, ela não existe na nossa vida se nós não experimentarmos o amor e a misericórdia de Cristo. Por que Jesus veio? Porque Ele nasceu entre nós? Porque Ele assumiu a nossa condição humana? Por amor. O Filho do Homem não veio a este mundo para condenar o mundo, mas para salvá-lo. É dentro dessa perspectiva, então, espiritual, que poderemos viver bem o tempo do Advento. A coroa que tem o símbolo redondo, o redondo é símbolo do eterno, porque Deus é eterno. E nós temos as 4 velas que representam os 4 pontos cardeais. No livro do Apocalipse, o número 4 representa a humanidade. A nossa humanidade pode ter esperança na medida que o eterno de Deus
nos toca. E como que o eterno de Deus se faz presente na história da humanidade? Por meio de Jesus. João capítulo 1, versículo 14, o verbo se fez carne, o verbo armou a sua tenda entre nós e assumiu a nossa condição humana. Mas para que essa realidade ela seja possível na nossa vida, não só em termos simbólicos, mais espirituais, é preciso então nós entrarmos na dinâmica do tempo do advento. As 2 primeiras semanas do advento trabalham a segunda vinda de Jesus. Nós falamos na profissão de fé, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Nós dizemos em cada Eucaristia, anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus, Maranatá, como está lá em Apocalipse capítulo 22. O Espírito e a esposa que a igreja dizem para o seu Senhor, vem, Senhor, vem para julgar, vem para libertar. Então, essa dinâmica do advento nos ensina que quando nós escutarmos essas leituras, como escutamos hoje, nessa semana e na próxima, nós devemos nos perguntar o que isso significa em relação à segunda vinda de Jesus. Já que somente a partir da 3ª semana do advento, que nós falaremos da primeira vinda, que nós olharemos para o Natal do Senhor. Por isso que uma das velas da coroa do advento tem a cor rosácea, é uma cor diferente, como vocês podem ver. Porque o rosa dentro da nossa liturgia é a cor da alegria, da exultação. Então o tempo do advento ele mescla uma dinâmica de conversão, de mudança de vida na cor roxa, mas também um tempo de alegria. É um tempo de conversão, de mudança de vida, mas um tempo de encontro com o Senhor e com o Salvador. Olhemos então para o evangelho de hoje, tirado de Lucas, porque o tempo do advento vai apresentar diversos evangelhos que nos ajudarão então nessa dinâmica, nessa pedagogia litúrgica tão importante para a nossa igreja. Hoje Jesus no evangelho ele louva o Pai, porque o Pai revelou os seus segredos aos pequeninos, não aos sábios e aos inteligentes. Jesus aqui, amados irmãos, as pessoas se enganam muito e usam este evangelho dizendo que Jesus faria um elogio à mediocridade intelectual. Não é verdade isso. Santo Agostinho, por exemplo, em um dos seus sermões dizia, desejei ver com inteligência aquilo que acreditei. Para nós sermos católicos, para nós sermos cristãos, é preciso nós exercitarmos a inteligência da fé. Então esses sábios e inteligentes não quer dizer sobre a sabedoria do evangelho, que precisamos degustar em cada Eucaristia, que devemos estudar, conhecer a palavra, a doutrina da igreja. Esses sábios e inteligentes são aqueles que elegeram apenas a sabedoria do mundo. O apóstolo Paulo na carta aos Coríntios, no 1º capítulo dessa carta, vai dizer que o evangelho nós anunciamos Cristo crucificado. E que a fraqueza de Deus é mais forte do que qualquer sabedoria humana. A sabedoria de Deus se manifesta então na cruz de Jesus. A cruz de Jesus é escândalo para o mundo, porque é a linguagem do sacrifício, é a linguagem da entrega. Somente aqueles que são humildes, ou seja, que se colocam, tal como essa coroa do advento ainda não plenamente iluminada na presença de Cristo, que pode compreender o significado dessa ação. Então a segunda vinda de Jesus, ela somente é percebida na nossa vida quando nós temos humildade espiritual. Somente pessoas humildes se permitem ser amadas por Deus. Somente pessoas humildes podem realmente ter a esperança no coração. Quem é aquele que vem, vai dizer o profeta Isaías na primeira leitura, é aquele que vem da raiz de Jessé, o Messias. E ele vem com os 7 dons do Espírito. Na nossa tradição nós colocamos isso, inclusive, em relação a Pentecostes, espírito de sabedoria e discernimento, espírito de conselho e fortaleza, espírito de ciência e temor de Deus. É o Espírito então, Jesus que na sua plenitude, com seu Espírito Santo, louva o Pai e nos dá o Espírito para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Por isso, se nós quisermos saber quem é o Pai, o projeto do Pai na história, é preciso então nós abraçarmos tudo aquilo que Jesus é. Hoje, infelizmente, as pessoas querem ir à igreja como vão ao supermercado. Elas querem pegar dentro da doutrina da fé católica e da Sagrada Escritura aquilo que lhes convém. Não. Nós devemos abraçar a integridade da fé, o depósito da fé. Jesus vai dizer para os discípulos, olha, vocês estão vendo aqui, na realidade, o que muitos desejaram ver. Profetas, pessoas ao longo da história da humanidade, vocês estão vendo. Olha como nós somos privilegiados, nós cristãos católicos.
Estamos vendo o mistério da salvação de Jesus presente nesta Eucaristia. Então Jesus louva o Pai porque nós estamos aqui, porque você está na sua casa nos acompanhando, porque você quer fazer bem essa preparação do advento. Para nós encerrarmos, esse que é o nosso Rei que vem dar-nos a paz, a verdadeira preparação do advento ela é espiritual. Por isso, neste tempo do advento, antes do dia de Natal, procure o seu pároco, vá se confessar, faça um exame de consciência na sua vida. O advento deve ter essa dimensão de reconciliação com Deus. Vamos expulsar dentro da nossa coroa do advento, que é o nosso coração, aquilo impede que a luz de Cristo brilhe. E ao mesmo tempo, eleja a alegria do Senhor para a sua vida, para a nossa vida. Porque, gente, não são as luzes natalinas do comércio, não são os enfeites do Natal que nos darão realmente a consciência do que é este tempo. Mas é se nós caminharmos e deixarmos que a pedagogia litúrgica da igreja nos ensine a como ser cristãos. Que essa coroa do advento daqui 4 semanas seja o teu coração, para que no dia do Natal, você não seja mais o povo que ande nas trevas, mas deixe o Natal acontecer na sua vida, porque se fazendo carne, Jesus se fez presente em cada um de nossos corações. Este programa tem o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor, evangelizando conosco. Ligue 0 Operadora 11 4200 8080.